pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi do @Gabi da Biomed e hoje estou aqui para mais um vídeo sobre biomedicina no canal. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, dar o like, comentar e compartilhar com seus amigos para que o canal possa crescer e a gente possa continuar compartilhando dicas, assuntos referentes à biomedicina e metodologias de estudo. Como você já deve ter visto no título do vídeo, hoje eu vim falar o que eu devo saber antes de começar a faculdade de biomedicina. Eu decidi fazer esse vídeo mais direcionado para os calouros aí, né? Ou então para o pessoal que está querendo fazer biomedicina, vai entrar na faculdade no próximo período, ou acabou de entrar e está com algumas dúvidas, né, em relação o que eu devo saber sobre a graduação na faculdade, né, a graduação da biomedicina. De tudo, eu quero deixar bem claro que o primeiro slogan que vem na nossa cabeça quando a gente fala de biomedicina é parecido com medicina? Eu quero deixar bem claro para vocês que apesar do nome ser biomedicina, nosso curso não tem absolutamente nada a ver com medicina em relação à atuação, certo? A gente estuda, sim, algumas coisas que passam também pela faculdade de medicina, como fisiologia, anatomia, né, as matérias da área da saúde, porém a atuação do biomédico, né, na hora de você exercer a profissão é completamente diferente. A abordagem dessas matérias também que o médico vê na graduação é completamente diferente e a gente não tem aquele contato com o paciente, a gente não faz o diagnóstico do paciente, a gente não tem aquele contato, né, com aquele laço com o paciente, exceto em algumas áreas, mas também que não são parecidas da forma igual é na medicina, certo? Algumas áreas que a gente pode ter esse contato com o paciente, por exemplo, na área de estética, talvez na área de imagem, são áreas assim que a gente tem o contato com o paciente, né, mas nada tão parecido quanto na medicina. Medicina é uma profissão completamente diferente da biomedicina. Se você começou esse curso achando que só porque tinha o nome biomedicina, que é completamente biomedicina, né, é diferente, você pode se frustrar ao longo do caminho ao ver, principalmente na hora do estágio, que não é nada disso que você imaginou em relação ao curso. Outro assunto bem recorrente que aparece nas redes sociais quando você pesquisa sobre biomedicina é em relação que biomédico só mexe com fezes, né? Biomédico só vai lá mexer com as fezes, com o xixi alheio, né? Na verdade, não. O nosso maior campo de atuação é sim as análises clínicas, né? Onde a gente tem o setor da parasito, da uroanálise, que são setores que vão lidar, né, com esses materiais orgânicos, como fezes e urina. Porém, existem outras áreas, até mesmo nas próprias análises clínicas, né, como por exemplo a hematologia, que você vai lidar com sangue, né, as análises sorológicas lá da bioquímica, da imuno, da biologia molecular e tudo mais, que estão envolvidas ali nas análises clínicas, que é realmente o nosso campo maior de atuação, que é onde a gente vai dividir, né, o mercado de trabalho com farmacêuticos, com biólogos e com os técnicos, né, de laboratório. A gente vai dividir o mercado de trabalho com esses profissionais, tá bom? Biomédico não é só xixi e cocô, longe disso. Na verdade, a nossa graduação ela é bem ampla, a gente tem contato com diversas matérias. Por exemplo, eu tive desde neurofisiologia, a matéria de neurofisiologia, né, que é mais para a parte da pesquisa, da neuro, até, vou ter agora a imaginologia, por exemplo. Então, assim, são áreas, a gente tem contato com as áreas bem amplas da biomedicina. Então, a gente vai passar, assim, por essas matérias de parasitologia, de uroanálise, né, que são as matérias de análises clínicas, mas também vamos ter imaginologia, vamos ter seminário, né, que a gente meio que monta um trabalho para apresentar, vamos ter anatomia, fisiologia, que são matérias um pouco mais teóricas, mas que vão servir como base, né, para a gente poder entender as outras áreas. Temos a área da pesquisa, a biomedicina estética, temos a área da imagem, e diversas outras áreas que a biomedicina aborda que não está relacionada apenas com cocô e xixi, que é o que a maioria das pessoas vê. Vê lá o biomédico, já estampa na cara dele lá, mexe com cocô, mexe com xixi. Na verdade, não, nada. Outra dúvida que vocês têm, que é bastante pertinente, é se na biomedicina tem cálculo. E sim, gente, na biomedicina tem cálculo sim, mas nada que seja um bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente pensa, né, vou para a área das biológicas porque não vai ter conta, né? Mas sim, tem conta, tem cálculo, tem matérias específicas só para isso. Eu tive, deixa eu ver, 3 matérias só de cálculo.
biomatemática, bioestatística, eu tive bioinformática, que também teve um pouco de cálculo, mas voltado para a parte da informática. Então a gente tem sim essas partes de cálculo e tecnologia, né, de informática, sim. A gente aprende a mexer no Excel, a gente aprende a mexer no Word, a gente aprende na parte de bioestatística as fórmulas, né, de bioestatística, de média, mediana, desvio padrão, limite, todos esses cálculos. A gente aprende a fazer esses cálculos no Excel. A gente aprende também a configurar um pouco o Excel. E na biomatemática, né, que foi a minha matéria do primeiro período, a gente aprendeu as coisas básicas, relembramos coisas básicas do ensino médio, referentes à matemática, tá? Nada muito estrondoso, a aula já é o suficiente para te esclarecer. Tem vários vídeos no YouTube, tem o professor Ferreto de matemática, que ele aborda esses conteúdos, principalmente da matéria de matemática. Não sei como vai ter esse nome, né, na faculdade de vocês. Mas é uma coisa bem simples, não precisa ter medo da matemática na graduação. Outra dúvida de vocês ligada a esse assunto, se tem matemática, se tem isso, tem química na graduação, tá? A gente vê a química, eu vi em 3 matérias, que foi a química biológica, que a gente aprende a distribuição eletrônica, mais por essa parte, assim, também nada muito diferente do ensino médio. Depois eu tive a química orgânica 1, que a gente aprende, né, a química orgânica, né, os principais assuntos de química orgânica, as funções orgânicas e todas essas coisas que envolvem a química orgânica. E a gente também tem a bioquímica, né, que é onde a gente entrelaça aí a biologia com a química. A gente aprende algumas reações metabólicas, as principais reações metabólicas, né, envolvidas no nosso organismo, e que tem um pouco de química sim. Para você ter um entendimento da matéria, você precisa saber de alguns assuntos de química em específico. Mas assim, gente, professor, aula, livro, prestar atenção nas aulas, ir às aulas, fazer os exercícios propostos. Geralmente os professores de química, eles colocam muitos exercícios pra gente fazer, né? Principalmente nessa parte de função orgânica, que é bem decoreba, a gente decorar quais são os átomos ali do álcool, essas coisas assim, coisas bem superficiais, assim. Não vamos ser profissionais de química na biomedicina, mas a gente passa sim por esses assuntos durante a graduação. Esqueci de falar em relação à química, que a gente também precisa dessa base da química na matéria de farmacologia, né, que é onde a gente vai estudar os fármacos, as ações de fármacos, os efeitos adversos, os efeitos terapêuticos dos fármacos, e também na matéria de toxicologia, que é uma matéria que eu ainda não tive, que eu vou ter no próximo período. Para quem não sabe, eu estou no 7º período. E a gente também vai precisar de alguns assuntos de química para poder desenvolver um bom entendimento na matéria de toxicologia. A pergunta também é se tem física durante a graduação. Geralmente nas faculdades públicas tem uma gama assim, de matérias envolvendo física, pelo que eu olhei, né, na grade curricular dos cursos das faculdades federais, né? E na pública, no caso da pública, né, na particular, que é o meu caso, eu faço faculdade particular, eu tive uma matéria chamada biofísica, que a gente aprendia assim alguns conceitos de física, mais relacionadas à biologia, obviamente, né? Por isso não é biofísica. E também tive a matéria radiobiologia, que é onde a gente aprendeu mais a parte de ondas, raios, enfim, essa coisa mais da radiobiologia, né? Que envolve um pouquinho de física, mas também nada muito profundo. E acredito que na matéria de imaginologia a gente vai precisar também de alguns conceitos de física, por conta das técnicas, né, que envolvem imaginologia, que a gente sabe que, né, tem física envolvida em relação a isso. Mas em relação à física, é basicamente isso. Eu acredito que nas faculdades públicas, pelo que eu olhei, andei pesquisando, né, em relação às grades curriculares, eles abordam um pouco mais de física, tem física 1, física 2, aquela coisa toda. Na minha faculdade, na faculdade particular, eu não vejo esse tanto de física envolvido no curso de biomedicina, mas essas matérias mesmo que eu falei pra vocês. Agora entrando na parte que todo calouro adora saber, né, toda pessoa que está iniciando aí a graduação, não só na biomedicina, mas outra graduação, o que eu preciso de material para poder entrar na faculdade de biomedicina, o que eu preciso ter para que eu possa entrar no laboratório para poder assistir as aulas práticas, o que eu preciso ter de material físico, caderno, lápis de cor, sei lá o que, essas coisas todas que vocês gostam de saber. Então eu vou passar para vocês algumas informações pertinentes à minha experiência quando eu entrei na faculdade e ao longo da faculdade também, que eu fui necessitando de alguns materiais específicos, mas nada muito estrondoso, nada muito caro, coisas bem acessíveis e tranquilas de se achar. Bom, quando você entra na faculdade, a gente precisa principalmente do jaleco,
certo? Nosso jaleco tem que ser branco, de manga comprida, abotoado, né? Uma altura ali mais ou menos do joelho. E pra gente poder participar das aulas práticas, acredito que no primeiro período a gente tem contato com só anatomia, no meu caso de aula prática foi só a anatomia humana, onde a gente vai lá ver as peças, né, ver todas as estruturas do corpo. E no primeiro período, pra você, eu acho que o suficiente vai ser apenas o jaleco, uma calça jeans, um sapato fechado, tá? Uma xuxinha de cabelo, porque tem que entrar de cabelo preso, essas coisas básicas assim, que os professores vão passar para vocês nas primeiras aulas de apresentação do curso. Ao longo do curso, além desses materiais, quando eu tive a matéria de bioestatística, eu precisei comprar uma calculadora científica para poder desenvolver, né, os exercícios da aula e também fazer a prova, tá? E o que mais? Na matéria de química biológica, eu precisei comprar uma tabela periódica para poder fazer a prova também, mas foi muito baratinha, qualquer papelaria vende, eu acho que foi R$2 uma folha, assim, com a tabela periódica. Você pode baixar na internet, imprimir, enfim. Vai ficar a critério do professor como ele vai querer desenvolver essa atividade com você e se você realmente necessitar disso para poder fazer a prova, tá? O que mais que eu precisei? Precisei de calculadora comum e da calculadora científica para essas matérias de cálculo. Do jaleco, calça jeans, sapato fechado. Precisei, no sexto período, comprar lápis de cor para minha aula de citopatologia, né? Que a gente vê as alterações das células no microscópio, principalmente da estrutura vaginal, né? A gente faz aquele exame do Papa Nicolau, a gente aprende as estruturas, tem coloração de citoplasma, coloração de núcleo. Então a gente vê, a professora dá uma folha, né, com aquele redondinho da lâmina, pra gente poder pintar e ver as estruturas que a gente está observando ali no microscópio. Fora isso, gente, eu não precisei mais de absolutamente nada, tá? Um caderno, folhas de fichário, caneta e tá tudo certo. Em relação ao material, a gente não precisa de tantas coisas assim, como num curso de odontologia, por exemplo. Então, recapitulando, jaleco, calculadora comum, calculadora científica, pendrive também é importante, veio aqui na minha cabeça agora, também é importante a gente ter por conta dos trabalhos e das aulas, às vezes os professores gostam de passar diretamente para o pendrive de um aluno, enfim. Cada professor tem uma dinâmica de trabalho. Então, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar com os amigos para que nosso canal sobre biomedicina possa crescer. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui para mim nos comentários que eu estarei fazendo vídeo, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar aqui nos comentários ou me chamar lá na DM do Instagram. Meu Instagram é @GabiDaBiomed, vou deixar aqui para vocês. E lá eu converso com vocês todo dia, eu faço vários posts sobre biomedicina, sobre metodologia de estudo e tudo mais. Então, se vocês quiserem me conhecer um pouquinho mais a fundo, vai lá no Instagram, que eu vou estar lá conversando com vocês, pode me chamar na DM, que eu tô super aberta pra tirar dúvidas de vocês e a gente conversar, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e tchau!